Pedi pro gordo entrar lá. Tem 2 pessoas. Boa noite, tudo bem? Estamos testando para começar a nossa live. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Peço ajuda de todos para me ajudarem a testar se o som tá bom, tá todo mundo ouvindo bem. Se quem puder me dar um retorno se o som tá bom. Tá legal o som? Teve um joinha aí. Meu amigo Diego chegando ali. Grande abraço, Diego Almeida, grande parceiro. Dona Nancy, tudo bem? Não vou conseguir falar o nome de todos, pessoal, porque tem bastante gente entrando. Eu agradeço a presença, tá? Vou me apresentar. Enquanto o nosso entrevistado não chega, eu vou me apresentar. O Diego Tavares ali. Tua cara não ajuda muito. É verdade. Eu podia ser um pouquinho mais bonito, né? Mas meu amigo Diego Tavares, né? São 2 Diegos, Diego Almeida, Diego Tavares. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado a todos que estão presentes, tá? Ó, o colega Antônio. Tudo bom, doutor? Dona Nancy, Ângela, Dona Jane. Pessoal, vão colocando seus nomes ali embaixo, que me facilita. Que essa é a minha primeira live aqui. E é um caráter... Eu estou usando o celular, então, como já temos 32 ouvintes, eu não consigo ver o rosto de todo mundo. Vanessa Morim, uma querida. Tudo bem, Vanessa? Alexandra, boa noite. Pessoal, Dona Lorien, como é que vai a senhora? Tá chegando bastante gente. Seu Paulo, tudo bom? E o nosso amigo Thiago, tudo bem? Tranquilo? William, boa noite. Boa noite a todos, meus amigos. É uma satisfação essa primeira live que eu ouso a tentar fazer aqui para os amigos, né? Estou muito feliz, não esperava que teria tantas pessoas. Doutor Matheus, Dona Roseni, grande abraço ao Dr. Matheus Vidal, lá de Porto Alegre, grande colega, Dona Ângela Borges. Vamos esperar mais um pouquinho. Ah, chegou o nosso outro colega, Dr. Matheus, colega de escritório. Tudo bem, colega? Como é que vai? O Matheus aqui de Rio Grande. Lu, Marileia, Deus abençoe você também. Espero que estejam todos bem, todo mundo em casa, né? Tentando superar essa fase tão difícil. E enquanto isso, nosso convidado não chega. Eu acho que eu tenho que colocar ele aqui para convidá-lo só um minutinho. Deve estar chegando o nosso convidado. Dona Sandra, tudo bem? Então, pessoal, para aqueles que não me conhecem, tá? Eu acho que todos aqui são amigos. Olha, a doutora Aline, psicóloga, nossa grande parceira nas leads forenses, nossa assistente técnica em vários casos. Uma satisfação sua presença, doutora Aline. Então, pessoal, voltando, para aqueles que não me conhecem, acho que todos aqui são amigos, né? Já me conhecem, seja da nossa cidade. Deroci, tudo bom, Deroci? Como é que vai, amigão? Tranquilo? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Arnaldo Batuba, tá? Sou advogado, sou professor, atuo como juiz leigo no Juizado Especial de Rio Grande. Trabalho há mais de 10 anos, acho que 12 ou 13 anos, já me perdi, nessas áreas de direito
trabalhista, direito previdenciário. Hoje em dia temos um que atua nas áreas trabalhista, previdenciária e civil, inclusive na vara de família. Olha, chegou nosso convidado. Tudo bom, doutor Vinícius? Está ouvindo bem a gente? Sim, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Eu estava me apresentando. Olha, tem vários queridos aqui, ó. Mauro, meu primo, Mauro Duarte. Tudo bom, Mauro? Doutor Fábio Maia, lá de Pelotas. Que honra tê-lo na nossa live. Então, pessoal, estava me apresentando. Sou Arnaldo, sou advogado, para aqueles que ainda não me conhecem, né? Eu estou ousando a tentar entrar nesse mundo da live, né, para poder compartilhar com os amigos, né? A gente está em casa, está trabalhando de casa, está vendo as aflições da sociedade em vários aspectos do direito, em razão da disseminação do coronavírus, né? Essa pandemia, a pior do século, né? Fazia mais de 100 anos que o mundo não vivia uma pandemia dessa magnitude, né? É um vírus novo, não tem vacina, não tem solução e, por via de consequência, obrigou, né, que as autoridades sanitárias, governo, aqui em Rio Grande, nossa cidade de Rio Grande, obrigasse a decretar, né, o fechamento do comércio para evitar a famosa disseminação do coronavírus. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Peço uma ajuda aí. Parou de subir comentários depois que o colega entrou. Não sei se tem algum problema técnico. Só um instantinho. Tá puxado. Então, pessoal, nosso objetivo dessas lives, e nós esperamos que seja a primeira de muitas, é tratar do direito, né? Já que eu sou advogado, como todos sabem, tratar dos problemas advindos com a Covid-19, né? Problemas de N fatores, seja na órbita trabalhista, seja na órbita de direito civil, de direito administrativo, né? O nosso tema da nossa primeira live, que com certeza será uma live de muitas, evidentemente vai ser do que eu penso que é o mais importante e é o que mais o pessoal tem me procurado, que é a respeito das dúvidas inerentes ao direito do trabalho, né? Tendo em vista que temos algumas empresas que estão... Só um minutinho, desculpa. Estamos tendo muita demanda no nosso escritório, né, que está tendo por via virtual, né, fica em casa, sobre dúvidas sobre as suspensões do contrato de trabalho, sobre a manutenção dos contratos, algumas demissões, a questão dos fechamentos do comércio, do centro. E nessa live de hoje, eu resolvi então convidar o Dr. Vinícius Nascente de Moura. Tá? É uma grande satisfação, vocês não podem imaginar quanto. Vocês não podem imaginar quanto é uma satisfação eu estar aqui hoje com o colega Vinícius Nascente de Moura. Trabalhista, trabalhou mais de 3 anos no escritório, como gerente do setor trabalhista do escritório. Um grande braço direito, sinto muita falta. O homem está totalmente preparado para responder qualquer dúvida. E esse meu primeiro bate-papo é com o Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius, para quem não sabe, ele é formado aqui em Rio Grande, ele é oriundo de Porto Alegre, formado aqui em Rio Grande, pela Universidade Federal de Rio Grande, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho pela Unijuí, em Porto Alegre. Hoje em dia faz o mestrado de Direito e Justiça Social pela nossa faculdade em Rio Grande. Tem uma forte atuação no ramo de Direito de Trabalho na sua atividade advocatícia, na comarca de Porto Alegre, Pelotas e até mesmo Rio Grande.
é um grande parceiro do nosso escritório, né? A gente tem uma relação de amizade e de trabalho no que se refere às demandas que a gente precisa do tribunal e tal. Sempre conto com o doutor Vinícius, que tem uma longa experiência, um homem muito experiente. Acredito, doutor, já dando a palavra para o senhor, o senhor deve ter uma experiência na área trabalhista de praticamente 10 anos. Tudo bom, doutor? Ah, Vou lhe passar a palavra, tudo senão eu bom? vou falar essa uma hora. Que prazer, meu Não, é amigo, estar só. contigo aqui. Pô, prazer é meu, todo meu. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje, a todos os clientes, amigos, operadores do direito também. Ah, só primeiro, Arnaldo, tenta ver que tem alguma coisa abafada no teu áudio, pelo menos para mim, não sei se para os outros também. Tá. Né? Tá, agora melhorou. Melhorou? Melhorou, melhorou. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Vinícius, como o Arnaldo já me apresentou. Me formei em Direito pela FURG no ano de 2018. Ah, desde antes da formatura, já trabalhava na área do direito com o Arnaldo. E então, e a militância na advocacia já vinha de algum tempo. Trabalhei em outro escritório grande na cidade do Rio Grande, onde também pude acumular muita bagagem, muito conhecimento para prestar bons serviços a todos depois. Né? Então, creio que agora vamos iniciar nossa conversa e tentar solucionar dúvidas e uma conversa bem espontânea, sem nenhum juridiquês, sem nada, até para que todos que estão nos ouvindo puder entender esse cenário de direito, esse cenário de reformas que tem se desenhado para nós e que tem causado algumas confusões. Né? Então eu creio que todos atualmente estão prejudicados, mas com um pouco de conversa, diálogo e bom senso, todo mundo pode enfrentar essa crise para tentar melhorar logo ali adiante. Né? Então é isso, Doutor, Arnaldo, te passando a palavra para doutor nós Vinícius, começar. até me permita um parêntese, né? Que essas lives dentro de casa, o pessoal tem ajudado. Eu queria saber, pessoal, se melhorou meu áudio. Por favor, se tiver ainda com problema de áudio, me avise. O Gabriel disse que agora o áudio está 100%. Vou me ajudando. Olha, mais amigos chegando, o Frederico, um grande parceiro, né? Grande empresário da cidade do Rio Grande. Então, doutor Vinícius, eu acho que o tema mais recorrente, e eu vou pedir para o senhor fazer uma breve explanação, sobre essas medidas provisórias que foram foram editadas pelo governo Bolsonaro, né, a 927, 932, para tratar sobre a suspensão dos contratos de trabalho nesse momento de coronavírus, né, como uma medida de preservar empregos e também de garantir o sustento da empresa. Queria que o senhor explanasse de uma forma objetiva e clara para a nossa audiência o que é essa suspensão, como é que foi esse histórico legislativo. O senhor pode nos explicar? Então, a partir de quando o governo federal ele reconheceu o estado de calamidade pública, ele passou a desenvolver alguns decretos que a gente mais bem conhece como MPs, como medidas provisórias, para tentar fazer um enfrentamento direto a essa crise, né? Tanto nas diversas esferas do governo, e entre elas também a esfera trabalhista e empresarial. Né? Então, diretamente as MPs realizadas pelo governo, que trouxeram efeitos para a seara trabalhista, foi a MP 927 e a MP 936. Né?
diretamente impactadas ao empresário e ao empregado também. Também a gente pode destacar alguma outra MP, por exemplo, a 928, que revogou o artigo da 927, e também a 944 e 946, que ela veio a dar incentivos fiscais e espécies de empréstimos para empresas consideradas de micro e pequeno porte. Então, o que pode se constatar de primeiro modo é que essas MPs, em especial a 927 e a 936, elas trazem muito mais auxílio ao empresário como forma de manutenção dos empregos, entendeu? Foi uma medida muito forte e teve um clamor muito grande por parte do empresariado nacional para que fosse feito alguma coisa pelo governo para que pudesse dar uma segurança e algum lastro financeiro e jurídico, uma segurança jurídica para as empresas poder preservar o emprego dos empregados, né? É claro que aí, tirando esse plano, tudo isso, a gente começa a entrar em detalhes que daí são algumas prejudicialidades ao empregado, que infelizmente elas vão acontecer ao longo desse trâmite, né? A gente já não vinha de governos que pautavam a sua legislação por dar muitos benefícios para empregados, então isso veio de modo a só legitimar isso, mas pelo menos preservar uma renda nessa época de crise. Doutor Vinícius, Vinícius, né? Vinícius, né? Prefiro. Vinícius, me diz uma coisa. Ah, uma dúvida que todos os dias nos chega pelos nossos canais, WhatsApp, telefone, Facebook do escritório. A empresa está fechada. Perfeito. Como aqui acontece em Rio Grande, que grande parte do comércio está fechado. Hoje teve um decreto que deu uma certa flexibilizada, mas de modo geral o comércio está fechado. Tá? A empresa dispensando esse funcionário, mandando esse funcionário para casa, ela deve pagar o salário dele, na sua opinião? Que daí a gente entra em dois pontos cruciais para quando a empresa ela tem o funcionário à disposição. Primeiro a gente tem que ver se ela manda ela para casa, mas o funcionário fica à disposição dela, aguardando ser chamado no dia seguinte, na próxima semana. Ou seja, ele está ali de prontidão, como a gente chama, para o empregador. E isso, quando a empresa faz isso, ela tem o dever de continuar realizando o pagamento dos salários dos empregados. O que ocorre agora, que através da MP 936 é facultado para o empregador, promover a suspensão do contrato de trabalho do empregado. Então, quando a empresa começa a fazer, ela promove e pactua a suspensão do contrato do empregado, ela transfere essa responsabilidade de pagamento dos salários para a União durante um período de 3 meses, um limite de 3 meses. Mas no caso, tomando por, por pergunta o que tu me disse hoje, quando a empresa ela manda, ela não faz a suspensão do contrato e não comunica o Ministério do Trabalho, hoje Superintendência do Trabalho, ela tem o dever sim de pagamento dos salários dos empregados. Né? Eu queria só acrescentar ao colega que é a famosa teoria do risco do empreendimento, né? Então, se ela Sim. não está podendo trabalhar e não conseguiu chegar a um acordo dessas medidas que o governo possibilitou, pelas medidas provisórias citadas, a princípio o salário tem que ser arcado com a empresa.
E aí que vem a grande pergunta, a grande pergunta. A empresa fechou, né? O governo, aparentemente, quando fez essas medidas, que eu sei que é um tema bem polêmico e bem questionável, me parece que ele tentou, de alguma forma, equilibrar, de uma forma que a empresa não fique, não tenha uma dificuldade tão grande de arcar com a folha, já que está fechada, né? E aí o governo vai fazer um auxílio, que é os dois casos famosos, né? Que é a famosa redução do contrato da suspensão, perdão, do contrato de trabalho, né? Ou da redução da carga horária. Essas são as duas perguntas que mais surgem para mim. Queria que o senhor dissesse Aham. expressamente para a nossa audiência quanto tempo pode ficar suspenso o contrato de trabalho segundo a nova legislação? Segundo a hoje, a gente também tem que ressaltar isso. Hoje, o empresário pode suspender o contrato do seu funcionário durante um período máximo de 90 dias, tá? Uh, isso foi dado através da última MP, que teve ali a MP 936. Anterior a isso, na MP 927, já tinha tido a possibilidade de suspensão do contrato durante um período de 4 meses. Só que como acabou tendo tomou muita proporção essa medida, ela acabou sendo cancelada numa MP seguinte. Então ela veio depois e foi reformulada através da MP 936 e que também garantiu junto com um outro conjunto de possibilidades aos empresários, também obrigou a uma questão de garantia de emprego, né? Então isso tem que ser salientado. Hoje, o teu patrão, o teu empregador, ele foi lá, suspendeu o teu contrato durante 1 mês, 2 ou 3 meses, tu tem o período equivalente ao que foi suspendido o teu contrato, tu tem de estabilidade no emprego, entendeu? Ou seja, o teu contrato foi suspenso em 1º de maio. Durante 90 dias, tu vai ficar maio, junho, julho com o contrato suspenso. E aí, a partir, ou seja, nos 3 meses seguintes, quando tu retorna ao emprego, tu vai ter a garantia do teu emprego durante esses 3 meses. Ou seja, os meses de agosto, setembro, outubro, por força dessa MP também, o empregador ele vai ter que te garantir o teu emprego. Então, isso Então, na verdade, perdão, é importante dar ciência para o público de que por mais que eles tenham esse ônus de acabar tendo uma redução salarial ou tendo uma suspensão de contrato, eles acabam tendo uma garantia de emprego futura, né? Isso é bem importante frisar, porque acaba trazendo uma segurança maior no retorno ao trabalho. Então, imagina a aflição de um trabalhador que hoje tem o contrato suspenso ou tem a redução de jornada realizada, ela já pensa que na volta ela vai ser demitida. Então, legalmente, ela tem essa questão da estabilidade, que é bem importante num cenário financeiro do trabalhador, né? na verdade, tu citou, Vinícius, uma primeira MP, né, um primeiro artigo da MP, que o senhor Jair Bolsonaro pretendia suspender o contrato por 4 meses sem pagar salário. E isso era uma Sim, medida absurda que, graças a Deus, muita força da população não passou. Então, se superou, né? Essa disposição acho que durou 1 ou 2 dias e foi imediatamente revogada, porque seria um absurdo beneficiar a empresa e mandar os empregados para casa num dos momentos mais tristes da nossa geração, se não o maior, sim, né? sim. E o senhor Bolsonaro veio, então, a suspender isso. Então, o que ficou posteriormente, né, foi a possibilidade de prorrogação, de suspensão do contrato de trabalho por até 90 dias, né? 3 meses, 90 dias, tá?
E aí, essa suspensão, e é importante, acho que, dizer para o pessoal, porque essa é uma grande dúvida que nos chega, deve chegar para o senhor, chega para mim, é o seguinte: Sim, se faz um contrato de trabalho com a empresa, um contrato de trabalho individual, que inclusive a norma manda que seja comunicado ao sindicato, o sindicato tem que ficar sabendo disso. Então, se faz esse contrato por até 3 meses. Nesse período que o contrato fica suspenso, paralisado, o empregado fica em casa, quem vai arcar com a remuneração desse empregado é o governo, por intermédio do pagamento do seguro-desemprego, né? Então, ficou uma medida. E aí eu gostei muito do que tu disseste, Vinícius, porque no momento que o empregado ele aceita essa suspensão por 90 dias, quando ele retorna para o emprego, ele tem mais uma garantia de mais 90 dias. Então, ele tem um emprego garantido por 6 meses, né? sim, Outra possibilidade, né, é a questão que dá para dá para o empregado negociar com o patrão, também por acordo individual, né, de uma redução de carga horária, como, por exemplo, 50%. Aí 50% o patrão paga e o outro 50% é. vai ser por uma espécie, eu chamo de seguro-desemprego emergencial, Sim, eu cada, também acabo cada chamando disso. dá um nome, né? Acho Sim, que são medidas razoáveis, né? Mas eu gosto de lembrar sim, para o pessoal, principalmente do empregado, que, na verdade, é um acordo individual, o sindicato tem que ser comunicado imediatamente, né? Porque eu acho que é uma questão de analisar o caso concreto, né? Porque, eventualmente, esse empregado que for submetido a uma suspensão do contrato de trabalho e for receber o seguro-desemprego, ou a uma redução de, por exemplo, 50% da jornada, e for complementar a renda com a ajuda do governo, ele pode ter um prejuízo do seu salário. Então, eu gosto de claro. comentar, e essa é a minha opinião, e se o colega discordar, fique bem à vontade, a gente está com esse bate-papo para crescer, né? O tema é polêmico. Eu sempre falo para o meu cliente, para o meu amigo, para o meu parente, para todo mundo que me pergunta o seguinte: olha, tem que analisar a empresa. Se precisa dessa suspensão, né? Se tu realmente não vai ter um decréscimo muito grande na tua remuneração, né? Para analisar o caso concreto. Tu está em Porto Alegre agora, Vinícius, né? O prefeito Sim, de Porto Alegre tomou medidas bem drásticas, com as quais eu concordo, né? Que me parece que a gente tem que ouvir a ciência nesse momento, e somente com o isolamento social é que se diminui a curva, né? A gente, infelizmente, da semana passada para cá, está observando que muita gente está voltando para a rua, né? E estava aumentando, infelizmente, o número de mortes. Conversava hoje com o meu querido sócio, doutor Wendel Oswaldo de Nobre, que está ali. Tudo bom, Wendel? Que fatalmente eu acredito que a gente vai ter que caminhar lá para frente com o lockdown. O fio chegou, a gente vai ter que tomar essas cautelas. Mas voltando ao ponto, porque eu não sou cientista, eu até gostaria de ser famoso que nem o Átila, mas não vou conseguir porque eu não sou biólogo. Sou um mero advogado trabalhista. Mas, pessoal, assim, ó, tem que analisar o caso, tem que ver se a empresa está precisando, porque, por exemplo, o caso de Rio Grande de Porto Alegre, tem muitas pequenas empresas que têm o aluguel, tem uma folha grande, a economia já não vinha bem há horas, o dólar disparou, está em quase R$ 6, então já estava muito difícil do pequeno empresário, que eu acho que é o grande caso, o pequeno empresário, ele já estava com uma extrema dificuldade de manter o seu comércio. Nesse caso, quando o pequeno empresário chega no empregado e propõe uma suspensão do contrato, uma redução de carga horária, eu acho que o empregado tem que ver, reiterando e frisando, que é um contrato individual e que o empregado não é obrigado a aceitar. Então, eu sempre falo para o sim, cliente que me procura, para o amigo, para o vizinho, para o parente, tens que analisar a situação. A empresa precisa disso ou não precisa disso, tá?
Então, pessoal, basicamente, assim, são temas novos. É óbvio que a gente aqui não vai ter a audácia de conseguir explicar tudo para vocês numa live só. A gente está com bastante gente, a gente agradece de novo. A gente até gostaríamos que vocês pudessem mandar as perguntas ali para a gente poder conseguir até abrir um parênteses e esclarecer eventual ponto que não tenha ficado claro. Nesse primeiro momento, Vinícius e eu tratávamos, né? E aí, Joseval, tudo bom? Chegou o Joseval, grande amigo do nosso escritório. A gente tratava, então, dessa possibilidade oriunda das novas legislações, da suspensão do contrato e tal. Mas, Vinícius, um tema polêmico que eu até postei no meu Facebook e talvez tenha sido mal interpretado, que eu queria que você explicasse para todos, é a questão que, numa dessas medidas provisórias, o senhor Jair Bolsonaro teve a coragem de colocar um artigo dizendo que nenhuma empresa seria responsabilizada se o seu empregado pegasse coronavírus. Ou seja, ele isentava 100% a empresa de eventual contágio da doença no âmbito da empresa. Esse artigo, semana passada, na última quarta-feira, na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ele foi declarado inconstitucional, né? Não pode uma legislação de forma abstrata e geral simplesmente exonerar e responsabilizar a empresa de eventual contágio do coronavírus no ambiente de trabalho. Essa é uma dúvida que eu vi assim que fervilhou na minha rede social, que ela seja polêmica, porque a gente também está naquele momento de fica em casa ou vai trabalhar por causa da economia. É delicado, porque o autônomo precisa trabalhar, tem que trabalhar diariamente com o pão de cada dia, tem outros que estão em casa, é complicado. Eu queria especificamente esse tema que você explicasse para a nossa audiência o que aconteceu. Como é que era o artigo da lei e o que o Supremo disse? O senhor é mais técnico, gostaria que o senhor explicasse, com a sua experiência jurídica, de pós-graduado em Direito do Trabalho, o que houve com a MP quando tirou a questão do coronavírus da culpa da empresa? Como é que funciona isso? Explica para o pessoal. Eu acho que essa é uma dúvida de todos. Não, sim. Ah, até aproveitando e oportunizando aproveitando a oportunidade que o Arnaldo me deu, eu vou esclarecer algumas coisas. A MP, a tentativa da MP foi aproveitar e fazer com que de trabalhador com a doença da Covid-19 não fossem consideradas como doença ocupacional de trabalho. Então, isso daí acabaria acarretando uma, um afastamento de responsabilidade da empresa por eventual contágio que poderia ter sido realizado em decorrência do trabalho prestado pelo trabalhador. Primeiro, é necessário frisar que a MP, a legislação criada, ela não tentou eximir 100% a questão da responsabilidade da empresa. O que ela fez? Ela disse que a empresa não seria responsabilizada, exceto se fosse comprovado o nexo causal. Tá? Então, o nexo causal nada mais é do que o agir do trabalhador e a culpa da empresa de não prevenir aquela determinada doença, simplificando em termos bem simples para o nosso pessoal. E então, eles pegaram e fizeram essa jogada. Fizeram essa jogada para tentar diminuir o risco futuros de empregados contra a empresa. Então, pegamos, por exemplo, aqui, a empresa. Ela sai,
Perdão, só me atrapalhei um pouquinho aqui, vamos retomar, que o vídeo estava dando um retorno muito forte aqui. Tem como baixar o volume um pouco aí, Arnaldo? Só para tá Vou tentar. retornando bastante. Peço para a audiência que se atrapalhar, nos avisem. Aí, Tá melhor? bom, agora ficou bom, porque eu estava me atrapalhando com o som aqui. Vinícius, só um Então, pouquinho. Queridos ouvintes, né? Telespectadores, eu não sei como é que se fala numa live. Eu estou anotando as perguntas, continue mandando as perguntas, que assim que a gente acabar o ponto principal, a gente vai começar a enfrentar. Eu vi a pergunta da dona Alexandra, muito boa, do seu Mauro também, meu primo. A gente vai responder as perguntas de todo mundo, tá bem? Vão deixando as perguntas que eu estou anotando no computador. Por favor, Vinícius, prossiga. tá. E aí a questão central foi que o Supremo, ele declarou que a doença, ela não precisa, que adquirida a doença, ela não mais precisa ser demonstrado o nexo causal, tu demonstre que aquilo possa ser adquirido em razão do teu trabalho, em razão do teu mister, da função toda prestada em favor da empresa, tá? Igual eu penso hoje que, havendo processos de doença ocupacional em torno da Covid, vai ter que ser feito um laudo pericial médico, tá? Para demonstrar que o trabalhador teve a doença, e o que vai deixar de ser discutido é se ele pegou ou não no trabalho, e sim as consequências que a falta de precaução e de cuidados do empregador possa ter causado ao seu empregado. Porque a gente tem que sempre lembrar que dentro das instalações da empresa também, o trabalhador, o empregador, ele é responsável pela saúde do seu empregado, pela saúde, pelo bem-estar físico. Então, isso é muito importante deixar frisado, né? E quanto a essa decisão, ela apenas reflete um bom senso dos jogadores ao demonstrar a legislação que já vinha sendo aplicada há longo tempo, né? Eu penso que, igual, nós temos uma infinidade de trabalho, de alegando doença ocupacional que são julgados improcedentes pela justiça todo dia. Igual vai imperar o bom senso do empregado e do empregador, principalmente, também fornecer os meios disponíveis para diminuir, minimizar o risco de contágio do empregador, do empregado, que se faz necessário trabalhar, né? Doutor E Vinícius, além do mais, sim, posso pode falar. ousar em dar uma colaborada e expor meu ponto de Claro, vista? Doutora claro, Aline, sua por pergunta favor. também está anotada, tá bem? Pessoal, a gente está anotando todas as perguntas, tá? Por isso que às vezes eu olho para o lado e estou no computador. Olha só, pessoal, essa questão que o Vinícius estava falando, que eu perguntei para ele, é o seguinte: vou tentar explicar de uma forma mais clara. Se eu não me fizer entender, eu peço até que vocês falem, que é um tema que está assim, ó. Quando surgiram essas MPs, como a gente já falou agora há pouco, o objetivo do Bolsonaro, quando a gente fala em MP, é uma medida que é feita pelo presidente da República e depois é chancelada pelo Congresso, a grosso modo falando. A primeira medida que foi feita, como eu citei agora há pouco, Bolsonaro correu e foi lá e suspendeu 4 meses de contrato de trabalho, o sujeito foi para casa sem receber nada, tá? Isso aí deu uma repercussão extremamente negativa, tanto que não durou 2, 3 dias que foi revogado, tá? A questão nessas MPs é que ficou um artigo lá dizendo o seguinte, que a empresa em nenhuma forma seria responsabilizada pelo contágio, né, eventualmente por ter seu empregado contraído coronavírus, né? Isso é um absurdo, pessoal, porque isso aí é uma excludente de ilicitude
assim absurda que não existe no direito pátrio. A Covid-19, né, como todos sabemos, a gente está cheio de dúvidas. A gente tem, por exemplo, institutos famosos como o Imperial College da Inglaterra, que não, já fizeram pesquisas que ficaram prováveis. A gente não sabe se a pessoa que foi contaminada pode se recontaminar. Está muito complicado. Mas a questão é o seguinte, pessoal, vindo para o direito do trabalho, como é que uma lei vai dizer que a empresa não é responsável? Aí, já respondendo a pergunta ali do primo Mauro me perguntou o seguinte: se a empregada doméstica contrair a Covid-19 indo para o trabalho, né? Será que o patrão vai ser responsabilizado? Olha, é bem complicado. Aí, porque a gente vai entrar num detalhe que é bem polêmico, mas eu lamentavelmente vou falar para vocês, que a partir do dia 11 de novembro de 2017, entrou a famosa reforma trabalhista, que não mais responsabiliza o patrão pelo acidente de trajeto. Até 2017, quando o empregado estava indo trabalhar e sofria um acidente, a empresa seria responsabilizada. Hoje em dia, tem um artigo na lei que isenta a empresa pelo acidente de trajeto. Não sei se o Vinícius concorda comigo, há uma forte discussão jurídica, muitos advogados, inclusive eu, já defendi na justiça que é inconstitucional esse artigo, que isenta a empresa do acidente de trajeto. É uma tese que não está definida, porque a reforma trabalhista, em termos jurídicos, ainda é muito nova, tendo em vista que ela entrou em vigor em em novembro de 2017. Aí a gente fala em acidente de trajeto, ou melhor dizendo, em contágio do coronavírus, da Covid-19, no ônibus. Pessoal, é bem delicado, é bem difícil a gente dar uma resposta concreta. Infelizmente, o direito não é matemática. Eu penso que, a princípio, como a lei, né, está dizendo que não tem mais o acidente de trajeto, se o empregado sofrer, né, tiver a contaminação da doença no ônibus, eu não entendo como responsabilidade da empresa. Agora, acho até que foi a pergunta do rapaz ali, do Fred, meu amigo. Diferente seria o empresário. Vamos colocar, pessoal, como aconteceu na Espanha, como está acontecendo no Brasil. Vocês não estão vendo quais são as pessoas que estão morrendo na Espanha? Chegou a quase 15%, no Brasil não está longe. Quem é que está morrendo com a coronavírus? São aqueles da área da saúde, os profissionais da área da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que estão na linha de frente. E eles estão morrendo, contraindo a doença, por quê? Porque os hospitais, o Ministério da Saúde, o SUS, o governo estadual, o dono do hospital particular, não está conseguindo fornecer o EPI. Então, num processo, por exemplo, do médico que contraiu o coronavírus, que veio falecer, a família pediu uma indenização. Se ficar provado, por exemplo, que esse médico, que essa enfermeira, que essa auxiliar de enfermagem não teve o EPI, os equipamentos adequados, e contraiu a coronavírus, veio a falecer em óbito, ou ficou muito doente, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que a cura para um estágio grave da Covid é no mínimo 14 dias numa UTI. É óbvio que vai gerar uma indenização, e é óbvio que por isso não podia o senhor Bolsonaro ter a coragem de colocar numa lei que a empresa jamais seria responsabilizada pelo coronavírus. Essa é a minha opinião. Digo mais para vocês. O pessoal está preocupado. Ah, mas a minha empregada doméstica. Ah, mas o meu funcionário. Pessoal, quem tem, por exemplo, tem um rapaz aqui no nosso grupo que está ouvindo, que é do ramo da construção civil. Eu sei, ele é meu amigo, que ele dá todos os EPIs, dá luvas, dá máscara, os soldadores da mesma forma. E agora com o coronavírus, que eu sei que os serviços essenciais pelo menos têm que girar, o patrão, como eu disse lá atrás,
há um patrão, incumbe o risco do empreendimento, a teoria do risco do empreendimento. O patrão tem sim que dar os EPIs. A pessoa está na obra, tem que ter máscara, tem que ter luva, tem que ter álcool gel, tem que ter orientação, porque infelizmente no Brasil há pouca orientação. A gente tem um presidente que vai para a TV e fala que é uma gripezinha, e fala, e daí se estão morrendo? Eu sou Messias, mas não salvo ninguém. As empresas têm que ajudar, porque as pessoas estão mal orientadas, E as empresas que não ajudarem, as empresas que não derem os EPIs, e aqui fazendo até uma assessoria para a empresa, né? Tem que colocar que orientou, fazer um protocolo de boas práticas para o funcionário, como ele contrai a doença, como ele evita o álcool gel, a luva, a máscara. Por exemplo, eu sei de casos aqui que já chegaram ao meu conhecimento como advogado, que a empresa deu uma máscara descartável para a semana toda. As autoridades sanitárias, médicas, os cientistas já disseram que a máscara é no máximo 4 horas e tem que ser trocada, senão ela não serve mais. Então, seria um exemplo. É óbvio, né, pessoal, que esse problema vai ser dirimido pelo juiz da causa no caso concreto. Mas, evidentemente, se esse caso que chegou de uma empresa de Rio Grande, está dando uma máscara descartável por semana, se for provado por meio de testemunhas na frente do juiz que o sujeito pegou coronavírus e que a empresa não dava os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, de maneira correta, evidentemente tem que responder, evidentemente que não poderia se escudar num artigo bizarro feito pelo seu Jair Bolsonaro, dizendo que a empresa jamais responde. A empresa responde. Eu cito um outro exemplo para acabar minha fala sobre isso, que é um caso que me indigna muito, e acho que o Supremo andou muito bem em declarar a inconstitucionalidade desse artigo. A gente viu na TV, quem não viu, os profissionais da área da saúde usando como EPI sacos de lixo, pessoal. Aí vai um enfermeiro, vai um fisioterapeuta, um médico intensivista, um auxiliar de enfermagem, com um saco de lixo, sem ter a máscara adequada, a N95, lá numa UTI ajudar a pessoa a encontrar coronavírus? Alguém tem que ser responsável, quer seja o governo, o hospital é público, quer seja o nosocômio, o hospital, enfim, tem que ter, não pode ter uma teoria da irresponsabilidade, tá? Não Sim. sei se esse é o meu posicionamento, não sei se o colega tem algo a acrescentar sobre Não, o assunto, ou até. mesmo me ouvir, porque eu acho que é um absurdo o que a gente está vivendo, as pessoas não estão sendo bem orientadas, as pessoas estão na rua e as empresas não estão dando o devido suporte ao funcionário. Os serviços essenciais devem estar trabalhando, a gente compreende, mas para que eles estejam trabalhando, não se esquece que a empresa oferece lucro, ela deve sim dar os EPIs. Ah, mas não tem EPI. Tem que dar um jeito, pessoal. Eu falei lá atrás e reitero, teoria do risco do empreendimento. O trabalhador é o fragilizado na relação jurídica, não pode ser ele que vai pagar por isso. Ele não pode pagar com a sua vida, né? Até porque, de modo geral, o presidente da empresa está em casa de quarentena, talvez até fazendo live. E aí, meu amigo? Não, mas até após esse tua longa resposta ao questionamento do Fred, responder ali, a pergunta dele até foi bem simples, e eu não sei se ele ainda está online. Ele questionou ali, o trabalhador ao negar o uso do EPI de combate ao contágio do coronavírus poderá sofrer demissão por justa causa? Aí não, né, Fred? Tu, como empregador, tu fornece, tu tem o dever de fornecer e ao mesmo tempo que o teu empregado ele tem o dever de utilizar, né? Então, quando tu pega e só o que o Arnaldo comentou e é muito válido e a empresa tem que fazer essa prática, que não adianta só fornecer o material de segurança.
Tu tem que fornecer e tu tem que, ao mesmo tempo, fiscalizar o uso e ensinar o uso correto desse EPI. Não adianta só tu atirar para um trabalhador que muitas vezes não vai ter instrução para fazer o uso correto daquele EPI. Tu tem que diariamente fazer aquela fiscalização. Ó, fulano, usa máscara, usa luva, usa o protetor facial. Isso tudo até para uma garantia, um respaldo do próprio empresário, né? Isso é muito importante. Agora, se tu pode demitir ele por justa causa, aí eu entendo que não, porque não, tu tem que usar todos os artifícios e regramentos que a legislação te proporciona, Fred. Nesse tempo, quando tu vê um funcionário teu não usando esse EPI, tu tem que ir lá e dar uma advertência para ele, dar outra advertência para ele, depois suspende o contrato dele. E aí, se mesmo diante dessas reiteradas punições que podem e são totalmente permissivas dentro do contrato de trabalho, o empregado não continuar teimando a não usar o EPI, que é para a própria segurança dele, aí eu entendo que tu pode, entendeu? Mas antes de tu fazer todo esse caminho, eu entendo que a jurisprudência, vários julgamentos entendem nesse mesmo sentido. Tu não pode dar já uma ação para um caso assim direta. Tu tem que ir buscando isso e também, ao mesmo tempo, ir conscientizando o empregado, né? Para que não venha ele no futuro ajuizar uma ação contra a tua empresa e tu ainda ter que pagar isso e pagar mais diversas outras coisas. Pelo menos meu entendimento, eu considero assim. Na verdade, a CLT, né, a lei trabalhista, ela traz as hipóteses da justa causa e Sim, o patrão tem que fiscalizar, colocar o técnico de segurança do trabalho em cima e a primeira vez fazer uma advertência, depois uma suspensão e aí por diante, né, Vinícius? sim. Seria uma forma muito abrupta de dispensar imediatamente o funcionário, né? Uhum, sim. A questão essa que preocupa muito, e eu queria só falar mais uma coisinha, a gente teve um caso, não sei se recorda, Vinícius, do frigorífico que foi foco de contágio. Foi Então, assim, lajeado. ó, óbvio que Uhum. óbvio que o dono desse frigorífico tem que determinar o fechamento imediato. Vocês imaginam se o frigorífico ignora esse foco de contágio e obriga que seus trabalhadores permaneçam trabalhando? Seria um caso de responsabilidade que falávamos anteriormente, né? É. Vinícius, Mas agora só diga, te diga. interromper um minutinho para responder uma pergunta do Gabriel muito pertinente que vem ao caso aqui. A Da pergunta suspensão do dele contrato, foi né? da suspensão do contrato de trabalho, que a gente pode solucionar a dúvida de muitos aqui. Ele pergunta se na suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador que recebeu o seguro-desemprego durante a suspensão, ele perde o direito no futuro, né? A MPL é bem clara nesse sentido, de que quem tiver o contrato suspenso ou tiver a redução de jornada, num próximo ou distante em que acabar ele sendo demitido, ele não vai ter prejuízo disso, tá? Ele vai poder receber o seguro-desemprego se ele tiver preenchido os requisitos da lei. Então é sempre deixar bem frisado isso. E também um ponto bem importante que daí já foge da pergunta do Gabriel, mas eu também entendo que vai solucionar bastante dúvida, é a questão tanto da suspensão. Todo aquele trabalhador que tiver redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, ele vai estar, o máximo que ele vai ganhar é o limite do seguro-desemprego. Então, vamos supor que hoje um empregado que ganha uma remuneração de R$ 2.500, ele vai ganhar no máximo 1.800.
1.800 e alguma coisinha, que eu não lembro com exatidão, mas ele vai ganhar isso durante o período que o contrato de trabalho dele estiver suspenso. Isso é importante deixar claro, porque pode ser que alguns trabalhadores eles acabem achando que estão sofrendo prejuízo e que estão realmente, mas a legislação já deixou isso bem claro desde o início, né? No momento em que teu contrato for suspenso ou a redução de jornada for praticada, ah, a parcela que a União vai pagar, que o governo vai pagar, ela vai ser calculada com base no teto do seguro-desemprego. Então, eu acredito que é nessa hora que vai ter muita perda salarial de trabalhador, né? Trabalhadores que ganham acima desse teto vai ter que ter essa redução para compensação da redução ou na própria suspensão do contrato de trabalho. Vai ser e é aí que vai dar alguns prejuízos e complicações financeiras para quem está precisando de dinheiro nessa hora. É isso aí. Queria agora entrar num outro assunto que eu achei muito interessante do nosso querido Joseval Aleixo. Ele pergunta ali, ó, se houver a contaminação no alojamento da empresa, a empresa é responsabilizada? Qual a tua opinião, Vinícius, sobre isso? Para mim é clara a responsabilização da empresa. A empresa tem o dever de dar manutenção de higiene e de segurança no ambiente que ela está fornecendo para o trabalhador, não só de trabalho, mas no momento que ela fornece uma instalação de um dormitório ou uma residência também ali que seja para o trabalho, ela tem a obrigação de manter a segurança e a saúde desse ambiente, né? Como a empresa ela fornece esse alojamento, né, pelo trabalho, né, para franquear que a pessoa trabalhe para ela tem que ter aqueles cuidados que eu citava anteriormente, né? Protocolo de higiene, máscara, álcool gel, EPIs, enfim, né? Todos os cuidados, sob pena até de uma possível responsabilização do meu ponto de vista, né, doutor? Sim, perfeito. E E eu até ali tenho, uma pergunta anterior do Joseval também, que ele falou de um colega dele que teve princípio da doença e depois voltou e foi demitido, né? Joseval, contra a demissão, não tem nada que proíba a empresa de demitir ele, né? A empresa, se ele não está em nenhuma hipótese de garantia ou de estabilidade, essa demissão pode ser praticada, desde que a empresa pague todos os direitos do trabalhador no momento da demissão, né? Ah, e doutora Aline Odriozola fez uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que é uma dúvida de muitas pessoas aqui. Ela quer uhum, saber como é que fica o contrato de trabalho para aquelas pessoas que fazem parte do famoso grupo de risco. Qual a sua opinião, sim. Vinícius? A legislação ela não é específica quanto a isso. A única coisa que ela indica é que trabalhadores que estejam no grupo de risco, a empresa deve adotar uma preferência para ele para suspensão do contrato de trabalho ou para concessão de férias, tá? Então, não, infelizmente, não há nada assim que garanta essa segurança maior do trabalhador, a não ser a própria suspensão do contrato de trabalho ou a concessão de férias. O que ah, o que eu acredito que aconteça é que tenha que ser o bom senso da empresa, né? Ela observa que o funcionário dela tá doente, ele é de um grupo de risco, que uma eventual exposição dele à doença possa ser prejudicial para ele. Então, ela vai ter que colocar ele em suspensão de contrato de trabalho ou conceder férias para ele. Não tem nenhuma outra espécie de garantia prevista nesse momento
para os trabalhadores inseridos no grupo de risco. A nossa amiga Alexandra de Oliveira de Lima, não sei se ela está presente ainda, Vinícius. Eu tinha feito uma pergunta que eu achei bem interessante também, que deve ser a dúvida de muitos empregados que estão respondendo as propostas de suspensão do contrato de trabalho. Disse a dona Alexandra, durante a suspensão do contrato de trabalho, o funcionário recebe somente o salário base sem os benefícios? Aí que tá, para mim, para mim isso vai ser a maior discussão e vai acabar sendo um dos maiores motivos quando todo esse problema da pandemia acabar. Porque o que está acontecendo hoje? Com essa situação da suspensão de contrato ou redução da jornada, a lei ela é bem clara ao dizer que o governo, a União, ela vai arcar com metade do teu salário ou vai arcar com o teu salário, entendeu? No caso da suspensão. E o que muitas empresas têm feito, pelo menos as que eu conheço todas têm feito até agora, ela faz isso com toda a remuneração do empregado. E para quem não sabe, salário e remuneração são coisas diferentes juridicamente. Salário é o teu salário, o salário bruto, o piso da categoria, alguma coisa nesse gênero, tá? E a remuneração é a soma do teu salário com eventuais adicionais que tu ganhe. Então, por exemplo, tu ganha um salário mínimo, mas tu ganha mais adicional de insalubridade, mais quinquênio, mais auxílio creche, alguma coisa, tudo isso, a soma disso tudo é a tua remuneração. E a MP, ela deixa bem claro ali que o que tem que ser, o que vai ser pago, o que vai ser pago pelo governo é o salário. Então, e as empresas estão levando em conta que é toda a remuneração do empregado, né? Então, eu penso que isso daí, daqui a pouco, vai ser motivo de muita reclamação, sabe? Por causa de perdas. Tu pega, tem muito empregado que grande parte do salário dele, grande parte das vantagens é feito em cima de gratificação adicional, vendedora de comissão, tudo isso que acaba integrando o salário do trabalhador e que nesse momento de pandemia não vai ser pago pelo empregador e também não vai ser pago pelo governo, porque o governo deixou bem claro desde o início que ele vai pagar o salário, entendeu? Então, Sim. isso para mim vai ser um motivo de muita reclamação e que infelizmente vai acabar batendo na porta do judiciário, né? Eu gostaria de externar minha opinião sobre isso. O Vinícius sabe bem, alguns outros colegas que me conhecem, aqui os colegas do escritório. Eu penso que a Constituição ela prevê o princípio da irredutibilidade salarial. Tem uma rara hipótese que não é essa que está prevista do que está sendo feito pelas medidas provisórias do Bolsonaro. O momento é difícil, por isso que a gente está debatendo aqui. Reitero a todos os amigos que estão presentes que tem muitas questões que são muito recentes e certamente elas vão amadurecer com o tempo e só mesmo a Justiça do Trabalho ela vai amadurecer. A gente está no momento que eu entendo que é início de pandemia, ainda temos muito pela frente, né? Coisas vão mudar. Claro que a gente hoje está tentando fazer assim alguma, né, esclarecer, né, dar uma luz para as pessoas que estão com muitas dúvidas. Vejo que chegaram outras perguntas bem pertinentes, mas a verdade é que a gente vive o direito do trabalho, né? Teremos outros temas nas próximas lives e também teremos outras de direito do trabalho, mas é o direito em si com base na Covid, né? No coronavírus,
que trouxe essa série de... A gente tem um exemplo aqui, me permite parêntese, colega, e o contrato de aluguel do pequeno empresário, como é que fica? Ele está fechado pelo decreto do governo, como é que ele paga? A nossa querida cliente da Viane Rosa, ela enviou uma mensagem muito pertinente, Vinícius. Eu não sei se aí na tua cidade, em Porto Alegre, está Apareceu acontecendo, para mim aqui. mas aqui muitas pessoas têm nos procurado, diariamente, assim, muitas. Diz ela, os funcionários das lojas podem trabalhar de portas fechadas? Essa é uma pergunta bem difícil. O decreto municipal impôs o fechamento do centro. Se for uma loja do centro, né, o Calçadão aqui em Rio Grande, a empresa pode impor que o funcionário trabalhe trancado lá dentro? Qual a sua opinião, doutor Vinícius? É, como eu estou em Porto Alegre aqui, a realidade acaba sendo um pouco diferente. Eu entendo que daqui a pouco um decreto municipal aí de Rio Grande que restrinja a mobilidade no centro, eu acredito que o trabalhador não possa chegar até o seu posto de trabalho, né? Mas partindo do princípio que eu estou aqui em Porto Alegre, por exemplo, e que aqui a circulação de pessoas no centro, em todas as partes da cidade, permanece, ela só não vai, é claro, com o comércio aberto e tudo funcionando como sempre funcionou. Mas se tu pode chegar até a loja, eu acho que e o dono da empresa determina que pelo menos tu vá até a loja, eu acho que tu deve ir, entendeu? Que tu pode trabalhar lá dentro, sei lá, nem que seja que o empregado tenha que ir lá para ficar sentado o dia inteiro, mas se há uma determinação do empresário nesse sentido, entendeu? Agora, como a realidade de Rio Grande é diferente da minha aqui, eu acabo desfazendo essa minha opinião e considerando que se tu não pode nem chegar até o teu posto de trabalho, então tu não pode haver essa obrigação, né? De tu estar lá dentro da loja, dentro do teu emprego, mesmo com as portas fechadas. É uma pergunta muito boa, porque ela é bem polêmica, né? No momento que Sim, o decreto ele é taxativo, fechando as grandes lojas, como é que a loja vem a impor que os funcionários, né, estejam não, trabalhando trancados, né? é Porque, muito por complicado. exemplo, em decretos anteriores, hoje mudou algumas coisas, mas em decretos anteriores, por exemplo, foi franqueada a possibilidade de restaurantes e lancherias trabalhar pelo sistema delivery. Correto. Sim, Agora vamos é, supor uma loja de eletrodomésticos, entendeu? sim. Não É, tem mas uma então eu ressalva do considero decreto. pelo menos eu vou pegar o exemplo da minha prima. Minha prima trabalha nessas lojas estilo Magazine Luiza, tá? Ah, foi obrigada ela a trabalhar nesse meio tempo. É claro, não era em Rio Grande, mas ela teve que trabalhar. E aí ela fazia a venda online, ali por medidas de teleatendimento, WhatsApp, site, esses meios comuns de compra e venda, né, pela internet. E a loja franqueava a entrega para o cliente dentro da cidade. Tem uma cidade próxima a Porto Alegre aqui. Então eu penso que se tu tem como chegar até lá e dentro da loja desempenhar a tua função de algum modo, desde que seja possível, é diferente do caso de Rio Grande, eu acho que nesse caso tu tem que ir, é obrigação tua ir trabalhar, porque também o empregador ele vai ter a obrigação de te pagar o salário, né? Então a gente é uma contraprestação essa situação. É, a grande verdade, né, pessoal, é É que que a tudo gente está acaba vivendo pendendo para o bom senso, né? exatamente. É o que eu queria falar, colega. Eu acho que é uma questão bem polêmica, né? Mas assim, o bom senso ele tem que preponderar.
Eu, lamentavelmente, vou fazer um parêntese, porque na minha lida diária de advogado reclamante, eu tenho visto que algumas lojas, que até entendo que estejam passando necessidade, por exemplo, lojas de shopping e tal, elas não estão sendo honestas com o seu empregado, porque tem que preponderar o bom senso. Então, por exemplo, tem uma grande rede aqui na cidade, que eu não posso citar o nome, que é um caso concreto do meu escritório, que está demitindo as pessoas sem pagar nada e diz assim: ah, essas são as leis novas do Bolsonaro. Isso não é bom senso e isso beira a má-fé. E Muito. já até aproveito para dizer que há um dano moral, um dano existencial, talvez um assédio moral, porque tu colocar um empregado na rua, quando o governo te deu até essas opções, de suspensão do contrato de trabalho, com seguro-desemprego, né, redução de jornada, deu essas medidas, digamos assim, paliativas e tal, acho que é um pouco cruel da empresa liberar sem pagar as verbas rescisórias integrais, ou quase nenhuma, como peguei alguns casos hoje, e falar, ah, é culpa do Bolsonaro. Isso está longe do bom senso e isso beira a má-fé. E, infelizmente, isso vai ensejar uma enxurrada de processos na justiça porque está tendo inadimplemento. Eu Sim, acho que a pessoa, como perfeito. comentei lá atrás, quando vai fazer, por exemplo, o contrato, o acordo aquele para suspender, para reduzir a jornada, tem que ser uma conversa franca, ver se a empresa realmente está tendo dificuldade. É mais com microempresa, né, com empresas, né, pequenas, que de fato podem estar tendo essa dificuldade. Agora, É, não. numa E até toada um assim, de ponto, mentir para o a- empregado, criar leis que não existem, aí não é, só a indenização da rescisão na justiça, as multas que já existem pelos atrasos, como um dano moral, porque a gente está vendo, né, a nossa economia desabou, o dólar disparou, a expectativa de a pessoa arranjar um novo emprego é baixo. dificílimo, as pessoas não É. estão conseguindo ganhar aquela ajuda mínima do governo de R$ 600, né? Que vai ser alvo de outra live, né? Que aquilo é um absurdo. Queria É, agora não. Mas responder. até só Diga, para diga. Desculpa. complementar essa tua fala, Arnaldo, e é importante salientar que do mesmo jeito que eu comentei assim pro passo do empregado ter bom senso e boa fé na relação nesse momento de dificuldade, também tem que se apresentar que muitas empresas têm que agir da mesma forma, né? Então, o que eu já comecei a ver aqui em Porto Alegre e comecei a ver algumas empresas que estão agindo de má fé fazer o que elas estão fazendo. Elas estão colocando o empregado em suspensão do contrato de trabalho e obrigando eles a trabalhar, entendeu? É. Então, tanto para o empregado que faz isso, como para o empresário que acaba tendo essa atitude, o meu conselho e até uma advertência que eu faço é para desistir, entendeu? Porque no momento que um empregador determina uma atitude dessa por parte do seu funcionário, ele está cometendo crime, entendeu? E um É, isso crime aí é muito importante, Vinícius. bem fácil de ser constatado e até o empregado não. É claro que a gente tem ciência do, da Da subordinação que o superioridade. funcionário, da superioridade que o patrão tem, do poder de mando e também da própria necessidade do empregado em, do trabalho, né? Daquela renda que ele ofere com o trabalho. Mas é muito importante até para no futuro ele mesmo não se prejudicar com essa ação do patrão, né? É uma coisa bem sensível e bem perigosa de ser feita e que pode trazer muito problema para os dois. Então, é o que eu disse, é o bom senso, mas não só por parte do empregado, mas também por parte do empregador. É, pessoal, até me permite, data máxima vênia, colega e amigo.
eu vou frisar isso de novo. Pessoal, se a empresa, porventura, sugerir que você suspenda o contrato de trabalho para pegar o seguro-desemprego e continue trabalhando, não só o dono da empresa, como você, trabalhador, também estará sofrendo, praticando uma fraude, que é um crime federal, que é processado e julgado pela Justiça Federal, com pena de prisão. Então, assim, ó, não aceite. Eu até confesso que já me chegou ao meu escritório casos dessa natureza, alguns tipos de empresas que estão assim, pede o seguro-desemprego e segue trabalhando. Aqui, claro que o patrão comete um crime de uma forma, né, maior, mas o empregado também. Prosseguindo aqui, pessoal, quem tem mais perguntas vai dizendo aí, vão falando, Arnaldo, tal. eu, Oi, Arnaldo, eu vi uma pergunta bem pertinente da da Diná doutora Diná, Quesada. minha querida prima. Era essa que É, eu queria não, falar antes de falar para o pessoal, né? Que a gente já está mais de uma hora. ah, Quem tem pergunta, vá mandando, porque a gente está encaminhando para o fim. Vamos para a sim, pergunta da minha querida prima Diná. Beijo, é uma, Diná. é uma, é uma pergunta pertinente, muito pertinente, né? Assim, e que está ocorrendo praticamente diariamente nas relações de emprego como um todo, né? A pergunta dela, primeiramente, é sim. Tu deu férias para o teu empregado hoje e ele retornou de férias mês que vem, por exemplo. Tu pode suspender sim o contrato dele durante 3 meses, tá, Dina? A única coisa que tu tem que tomar o cuidado é de ele retornou num dia, tu tem que dar 2 dias de folga, um período de 48 horas, para aí poder se iniciar a suspensão do contrato de trabalho dele, tá? E não a Intendência do Trabalho e também o sindicato da categoria, no caso aí, categoria da doméstica ou da onde for subordinado o empregado. Mas sim, Não temos Rio pode ser Grande, feito. talvez uma comunicação do Ministério do Trabalho por É, escrito. não, até aqui em Porto Alegre, sindicato de doméstica é bem forte, então acaba aí tá tendo bastante suspensão de contrato de doméstica aqui, né? Por isso que eu acabei tocando no assunto. Ah, e é isso. Pode, só tem que tomar esse cuidado das 48 horas. O, o Elvis gostaria de uma consulta particular. Elvis, eu aproveito para te convidar para mandar ali depois pessoal no Messenger. Na página do nosso escritório tem o nosso WhatsApp, fique à vontade para entrar em contato, tá? Não sei se mais alguém Uma tem, outra mas pergunta do o Gabriel Gabriel, ali. o Gabriel fez uma pergunta muito interessante, Vinícius. Tu viu ali? O aposentado que Tô continua lendo agora. trabalhando, tiver contrato de trabalho suspenso ou redução da jornada, tem o direito de receber o complemento do governo? Boa Aí pergunta, Gabriel. é a grande questão, Gabriel. Ah, pela lei previdenciária, ele não tem direito, tá? Só que nesse ponto a MP ela foi totalmente omissa, né? Ela não falou nada sobre isso. E aí eu penso que vai acabar se resolvendo um caso na prática, né? Vamos ter que esperar as primeiras negativas ou não, tomara que não, né, do governo. E em caso de negativa, vai ter que ser ajuizado ações cobrando esses valores, né? Mas se formos seguir o que diz a lei previdenciária, em regra, esse trabalhador não teria direito. É, é que na verdade a gente tem que explicar que o seguro-desemprego, nesse momento, ele é atípico, né? Porque a grande É, verdade é o seguinte: o seguro-desemprego, ou como, por exemplo, um benefício
previdenciário por incapacidade, como auxílio-doença, que é o famoso patrão vai se encostar. A pessoa só tem direito a receber quando não tem nenhuma renda. Só que nesse caso que o Gabriel pergunta, ele é muito interessante, porque o empregado, ele se aposentou, ficou na empresa, e esse é o seguro-desemprego, ele não está sendo tratado pela doutrina, pelos livros e pelos juristas, como um seguro-desemprego normal. Alguns chamam de um seguro emergencial, né? Algo assim. A gente não tem, né, Vinícius, como precisar. Como... A Não, pergunta do Gabriel infelizmente. é ótima, mas eu É, arriscaria dizer que a pessoa tem direito sim, porque se a empresa continuou com o contrato de trabalho, mesmo sim, sabendo que ele estava aposentado, né, ele tem direito. Claro, não desconheço se, por exemplo, a pessoa aposentada segue trabalhando e fica doente, ela não tem direito a ganhar um benefício por incapacidade. Mas aí é uma sim, situação diferente. Essa é uma totalmente. boa desculpa, uma boa dor de cabeça para o juiz. Eu É. não sei, Diná, está respondido, Diná? Se tiver alguma dúvida ainda, por favor. Temos aqui Uma... também uma boa pergunta do querido Tiago Nunes. Tudo bom, Tiago? Quem Thiago está trabalhando Nunes. por meio expediente recebe metade do salário, tem alguma do governo, tem alguma ajuda do governo para as empresas pagarem o valor total? Tiago, não ficou clara a tua pergunta. Tu fez um contrato com teu patrão para reduzir a jornada de trabalho? Acho que o Tiago tem que explicar isso, né, Vinícius, para a gente poder Sim, responder. mas eu mais ou menos eu acho que não sei se ele fez essa pergunta como empregado ou como empregador, tá? Mas se for como empregador, não existe claro com a outra metade do salário do teu empregado, do teu empregado. O que tu pode acabar fazendo é colocar ele em suspensão de contrato, aí o governo arca com a totalidade do salário dele, tá? O que alguns benefícios fiscais que o governo fez agora, através de outras MPs, foi a possibilidade do empresário deixar de pagar nesses 3 meses o fundo de garantia do trabalhador, que daí vai ter que ser pago ao longo do ano quando passar essa crise de pandemia, tá? E também alguns outros benefícios fiscais, como PIS, COFINS, mas que daí foge um pouco da nossa alçada de live de hoje, né? Mas como empregador é isso, tá? Agora, como empregado, tu recebe uma metade pela empresa e outra metade pelo governo. É um tema delicado também, né? Mais um polêmico. Eu vejo que agora está ali a doutora Márcia, tudo bem? Temos uma pergunta que eu acho muito interessantíssima e não está clara e acho que é bem esclarecedora. Parabéns pela pergunta, colega. A suspensão do contrato conta para aposentadoria? Quer responder ou eu respondo, doutor? Ah, responde, se eu achar necessário, complemento. Na verdade, não conta. A suspensão do contrato de trabalho não conta para aposentadoria. E essa pergunta eu acho ela bem pertinente, né? Sobretudo que no dia 12 de novembro de 2019 tivemos alteração na Constituição com a famosa reforma da Previdência que dificultou sobremaneira a possibilidade de o empregado se aposentar. Essa suspensão, segundo as regras lá, e isso não está dito em lugar nenhum, não gera contribuição previdenciária. Como o doutor Vinícius estava comentando, que essa MP, essas MPs, elas visam também facilitar as empresas de alguma forma na questão tributária e as contribuições previdenciárias têm a natureza tributária, né, colega? Tem um artigo lá que eu diria que é escondido e não conta, doutora Márcia, não conta,
Por isso a gente tem sugerido aos queridos colegas, clientes, enfim, que nesse período de suspensão paguem pelo menos o mínimo, para lá na frente, quando for se aposentar, ou para eventual necessidade de carência, para postular o benefício por incapacidade, né, possa estar assegurado da Previdência. Essa é uma coisa que eu achei muito engraçada. A suspensão do contrato não conta para aposentadoria. Não sei se o Só que colega concorda. aí nesse momento eu concordo discordando ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que de regra no direito do trabalho toda suspensão de contrato ela não conta tempo para aposentadoria, para efeito previdenciário. Só Salvo em casos de que doença. é, acidente de trabalho e tudo. Mas o que a gente tem que partir do princípio é, como tu já disse e vem dizendo desde o começo da live, são medidas excepcionais as que estão ocorrendo agora. Então, são coisas diferentes que vão acabar tendo tratamentos diferentes, né? E também uma coisa que a gente não pode esquecer, que há pouco tempo, ano passado, eu não lembro em que data, mas eu recordo que foi no fim do ano passado, que a partir de então, todo o seguro-desemprego recebido, ele ia ter um desconto de alíquota previdenciária. Então, Isso. penso eu, pode ser contado sim esse tempo para aposentadoria. Entendeu? É claro que vai gerar discussão, mas a gente sabe que de regra não vai contar, mas penso eu que pode ser que conte e é um motivo também para nós advogados trabalhar, né? É um Vai ponto gerar boas polêmico, né, leads, né? colega? É um ponto É, bem polêmico, mas infelizmente tem uma disposição lá na MP que dá a entender que nesse caso não haverá. Aliás, até, né, só fazendo um parêntese, né, é um absurdo o empregado ter que pagar a contribuição previdenciária sobre o valor de seguro-desemprego, né? É o governo taxando mais um pouco. Olha, temos uma nova pergunta ali do nosso querido doutor Wendel Oswaldo de Nobre, meu sócio, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário. Eu não sei se ele quer perguntar ou quer nos ensinar. Vamos lá. Diz o doutor Wendel, esse período de suspensão do contrato de trabalho conta para os períodos aquisitivos e concessivos de férias? E aí, doutor Vinícius? aí a gente vai ter a mesma resposta de antes, né? A princípio, não. Eu, Está a suspenso o princípio, contrato, não. ele não Tá surte efeito, suspenso, né? não surte efeito. Mas aí a gente retoma aquela velha discussão, medidas excepcionais, tempos excepcionais, e só o tempo vai nos dizer. Mas a princípio, pelo regulamento hoje existente, por julgamentos hoje existentes, não vai, não entra na contagem no período aquisitivo de férias. Entendi. Respondido, colega, querido Wendel. Pessoal, então passamos, acho que 1h30, tínhamos programado 1 hora. Queremos agradecer, assim, ó, muito por vocês terem comparecido. A gente marcou, né, essa live ontem à noite. Acho até que o horário foi um horário difícil, 7 horas, para quem está obrigado a trabalhar, horário de janta. Muitas pessoas, né, muitos amigos, muitos clientes, muitos familiares nos prestigiaram. Eu gostaria de agradecer de coração a todos que nos prestigiaram. De plano, pedir sinceras desculpas por eventual falha no início da apresentação. Essa foi a minha primeira live, né? E assim, pessoal, espero que seja a primeira live de muitas.
A gente tem muitos assuntos do direito e a Covid. Devemos, ao longo dos dias, falar mais sobre o direito do trabalho. Pretendo também trazer aqui temas envolventes ao direito de família. O direito de família mudou muito, a questão do pagamento de pensão alimentícia, dessas trabalhadores, por exemplo, que estão num contrato suspenso, as visitações com a Covid. No ramo do direito civil, temos grandes problemas no que se refere, por exemplo, aos Contratuais. contratos de locação. Vejo também a questão tributária. Acho que as empresas têm que ter um planejamento tributário fiscal diverso, com o escopo de conseguir, de alguma forma, trabalhar com isso para poder resistir a essa crise, que, ao meu juízo, está apenas no início. Essa live de hoje não teve, né? Não seria nossa pretensão esgotar o assunto, é apenas um início de conversa, né? Eu estou muito feliz por ter tido tamanha audiência, muitos amigos queridos, clientes, outras pessoas, e, sobretudo, agradecer e contar e convidar né, que o Dr. Vinícius compareça às próximas lives aqui, que foram suas respostas, doutor, foram muito esclarecedoras, né? O senhor é muito técnico, o senhor tem um brilhante poder de esclarecimento sobre o assunto, um largo e profundo entendimento sobre leis, sobre entendimentos tribunais. Tive a honra de trabalhar muito tempo com o senhor e tenho uma honra muito grande de ser um amigo pessoal seu. Estou com Pô, a saudade. honra é minha. Espero que tão logo passe esse momento tão difícil e a gente possa estar fazendo aquele nosso churrasquinho, assim como outros tantos que estão aí, os Diegos, o Fred, a minha prima, a querida Aline Drosola, os meus colegas, a doutora Bruna, a doutora Wendel, Marcele, enfim, todo mundo, pessoal, agradeço de coração. Eu vou pedir, pessoal, se ficou faltando alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, deixem ali no meu Messenger, na minha timeline do Facebook, porque a gente pretende em breve continuar, melhorar o sistema de áudio, de câmera, de vídeo, trazer outras pessoas que também, de certo, vão abrilhantar mais ainda o nosso programa, né? Reitero que daqui uns dias estarei fazendo outras lives sobre os outros ramos do direito, como direito do consumidor, tributário, direito de família, trazendo sempre profissionais como o doutor Vinícius, que é um especialista, um mestrando, um professor, um grande profissional. Doutor Vinícius, Ah, então, para a gente não cansar mais a nossa audiência, o pessoal deve claro, estar querendo jantar e deve querer sim. ver lá o Jornal Nacional, as broncas de hoje, né? Sim. Peço para o senhor fazer suas considerações finais e, de logo, Não, agradecer do fundo do meu coração a sua disposição e tá. a sua presença e ter respondido muito bem aos nossos queridos amigos. Pô, sem palavras, Arnaldo. A gente sabe, a gente trabalhou por muito tempo juntos e para mim é uma honra estar dividindo esse espaço aqui contigo. Matando um pouco a saudade e aproveitando para trocar conhecimento com o pessoal, né? Ó, Vinícius, sabe que eu te Isso amo, para né? nós, Na live eu posso pô, falar que amo, né, pessoal? isso é recíproco, com certeza, velho. É de coração também. E ontem, quando tu me convidou, eu não tinha como dizer não, né? Um convite teu é uma ordem. Superamos durante o dia as dificuldades técnicas de que eu e tu tínhamos, né? E ainda temos, mas O tudo para pessoal ajudar nem um pouco o imagina quanto a pessoal. gente sofreu para botar essa live no ar, né, Vinícius? Um dia Bah, cara, foi um testando sofrimento. aqui, Foi um sofrimento. Mas graças a pessoal, Deus conseguimos e conseguimos.
e podemos, ao longo dessa 1h30, transmitir um pouco do nosso conhecimento. É claro que nenhum de nós dois, nós somos os donos da razão, não temos todo o conhecimento do mundo, mas à medida que as dúvidas vão surgindo, que as coisas vão aparecendo, nós vamos tentando solucionar tudo para deixar claro para todo mundo, né? E principalmente numa época que não tá fácil para ninguém prosseguir com o empresário, prosseguir com a sua atividade na empresa, trabalhador continuar trabalhando, tendo a segurança que é necessária, segurança financeira, segurança no trabalho, mas naquilo também que eu puder, eu me coloco à disposição de todos que estão assistindo. O meu contato é esse da live, podem vir fazer questionamentos por meio do Messenger. Estou à disposição. E também um amigo para sempre aí de todo mundo. Então tá, pessoal. Eu reitero então mais alguma pergunta. Se eventualmente a gente pulou alguma, pedimos desculpa. Deixe as perguntas. Essas perguntas que eventualmente podem ter sido geradas hoje vão pautar a nossa próxima live, que eu vou combinar com o Vinícius. Espero que o quanto antes a gente tenha um novo encontro. Foi muito delicioso. Eu fiquei muito feliz da presença de todos, tá? Vocês todos foram muito carinhosos. E deixem sugestões também de temas, De de temas, dúvidas, de questões técnicas a gente está aceitando também. Então, porque a gente é advogado, trancado em casa com a quarentena, né, meu querido Vinícius? E a gente tá? usou ali o celular e um programinha do Facebook e proporcionamos aí uma conversa, muitas mensagens de carinho. Eu agradeço totalmente quem esteve conosco por esse 1h30. Nos perdoe se eventualmente a gente se passou, né? Se exagerou no tempo, mas a gente quer fazer esse contato carinhoso, explicar com calma, e estamos à disposição e nos falamos na próxima. Um grande abraço para Um vocês. abraço. Beijo, fiquem com Deus, fiquem em Tchau. casa, se cuidem e o que precisarem da gente, podem nos procurar nas redes sociais. Grande abraço. Um abraço. Vinícius, mais uma vez obrigado. Boa noite a todos.